Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Todos acharam? Amém. Diz assim as Escrituras Sagradas. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa? Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque asversado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita, mas severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos servimos a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejo alcançar no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes davam meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, abrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, o rei, indo eu caminhando fora, viu uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar-te contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais se aparecerei ainda.
livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região judaica, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me, mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto que é o Cristo devia aparecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, palavras, verdade e consenso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhes é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, no profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muitos, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais quais eu sou, exceto estas cadeias. Bendito seja o Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar no teu lugar. Sabe, irmãos, Paulo é uma pessoa tremenda, né? Pessoa levantada por Deus na estrada de Damasco. Quando ele confessa com a sua boca que ele perseguia os cristãos, ele perseguia o povo de Deus. Mas depois que ele caiu no meio dos seus soldados lá na estrada de Damasco, ele viu a Deus. Ele viu a Deus, ele viu as coisas de Deus, porque ele ficou desacordado há 3 dias. E agora ele vem dizendo que ele viu tantas coisas maravilhosas de Deus, e Deus prometeu mostrar outras coisas, outras maravilhas para ele ao longo da sua caminhada com Deus. E veja você que Paulo, ele cita das suas ações aqui na terra, ele cita, né, da covardia que ele praticou contra o povo de Deus aqui na terra. Ele não se escondeu, ele foi franco, ele disse a verdade, porque Deus agrada da verdade, né? Deus não é Deus que agrada daquele homem que esconde as coisas, né? Ou seja, dá nó em goteiras e esconde as pontas, né? Paulo não era desse tipo. Ele falou: olha, eu fui assim, assim, assado, né? E Deus me levantou para pregar as nações, para converter os gentios, para ir em busca daqueles necessitados, oprimidos, enfermos, carentes, né? Então Paulo foi levantado, meus irmãos, para poder levar palavras, boas novas de Deus aos ouvidos das nações. Aleluia, Senhor. E veja você, ele foi enviado para poder falar de Deus como os profetas da antiguidade, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então Paulo, ele não temia em dizer a verdade. E veja você que
Deus, ele permitia certas situações na vida de Paulo, né, que ele não entendia, mas não era para atender a vontade de Paulo, não era para satisfazer a vontade de Paulo de Tarso, mas sim para satisfazer a vontade do Deus Altíssimo. Então veja você, que Deus não é Deus que ele anda pela minha vontade, ele anda pela vontade dele. E Deus é um Deus que ele escreve certo por linhas tortas. Às vezes a gente não entende o mover de Deus, a gente não entende o agir de Deus, mas Deus é um Deus soberano, que ele age acima de tudo e de todas as coisas. Aleluia, Senhor. Você está entendendo? Então veja você que é por isso que ele fala assim, que os meus planos não são os seus planos, nem seus caminhos os meus caminhos. Aleluia, Jesus. Os meus caminhos não são os caminhos de Deus, e nem meus planos são os planos de Deus. Às vezes você vai por um lado e você pensa que está dando errado, mas naquela hora Deus, ele está trilhando você para o caminho certo. Porque Deus enxerga longe, né, a longe dos olhos humanos. Deus é um Deus que enxerga diferente do homem. Deus é um Deus que vê diferente do homem. É por isso que Jesus Cristo, quando estava no Monte Getsemane, ele disse: olha, não seja feita a minha vontade, mas seja a vontade do meu Pai que se realize na minha vida. Então veja você, que agora estava Paulo, né? Ele sendo preso, estava sendo levado diante do rei Agripa. Aleluia, Jesus. E veja você que era a permissão de Deus Paulo ser preso e levado diante do rei Agripa. Por quê? Porque Deus tem os seus planos, e Deus tem os seus propósitos, e Deus tem a sua maneira de agir. Então veja você que eu não estou aqui hoje porque eu quero, eu estou aqui hoje porque Deus quer. Eu estive aqui ontem porque Deus quis que eu estivesse aqui ontem. Eu estive aqui nos dias anteriores porque Deus quis que eu estivesse aqui. Porque Ele queria falar com alguém aqui. E Ele deu-nos uma palavra em sonhos, e nós falamos aqui na sexta-feira acerca do ouvir e do sentir. Quer dizer, por que as pessoas perecem no mundo? Porque o fritar dos ovos, na verdade, que Deus falou conosco aqui, é porque as pessoas não sabem ouvir. E a pessoa que não sabe ouvir, ela mal fala e ela mal escreve. Ela mal escuta, porque mal ela escuta. Então veja você, a Bíblia fala para mim, para você: errai-vos por não conhecerdes as Escrituras. Então a pessoa erra, não é porque ela não sabe, não é inteligente, não. Ela não erra, não é porque, né, ela quer errar, é porque o inimigo tapa o ouvido dela, para que ela não ouça a verdade de Deus. Porque bem-aventurados não são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas aqueles que praticam a palavra de Deus. Então eu só posso colocar em prática alguma coisa se eu aprender do professor, se eu aprender do mestre. E um dos títulos de Jesus era o mestre. Os discípulos falavam mestre, chamavam ele de mestre. Mestre é quem ensina. Então veja você, quando o aluno escuta o mestre, né, ele vai se tornar tal qual o mestre, ou talvez melhor do que o mestre. Eliseu era um homem que ouvia o seu mestre Elias. Ele, no final da história, ele se tornou melhor do que Elias. Ele fez mais milagres do que Elias, porque ele ouviu a Elias, o seu mestre. E quem ouve, ele tem frutos para dar. Quem não ouve, ele não tem frutos para dar. Você está entendendo? Aleluia, Jesus. Então veja você: errai-vos por não conhecerdes as Escrituras. A pessoa, irmã divina, quem mal ouve, ele mal fala, ele mal entende. Então a pessoa que mal ouve ou não ouve, ela não entende, né? Ela não entende. E se ela não ouve, ela não entende, ela não sente. É por isso que às vezes, né, o meu coração ele não está qual
tal qual Deus queira que ele esteja. Ou seja, eu não vou me tornar o homem segundo o coração de Deus, porque só se torna um homem segundo o coração de Deus a pessoa que ouve Deus, a pessoa que escuta Deus. Aleluia, Senhor. Porque na medida que ela ouve Deus, a semente vai entrar no ouvido dela e vai cair na terra fértil. Se não cair na terra fértil, que é o coração, ela não vai vingar a semente. É por isso que ele diz na parábola, da semente que é lançada ao longo da estrada. Uns caem em meio ao asfalto, outras à beira do meio-fio, outras caem em lugares pedregolentos, outros caem até em lugar fértil. Começa a germinar a planta, começa a crescer, mas logo morre vindo o sol sobre ela. E algumas crescem e não florescem nem frutificam. Veja você, Paulo aprendeu na estrada de Damasco. Paulo aprendeu na estrada de Damasco. Ele fala aqui, para mim e para você, diante do rei Agripa, ele não teve medo, ele não teve receio. Senhor, eu fui assim assado no meu passado, nas tranqueiras da minha vida, mas hoje eu sou diferente. Eu aprendi a ser diferente quando Deus me tomou para si, lá na estrada de Damasco. Eu ouvi a verdade dele, guardei a verdade dele dentro do meu coração para não pecar contra ele. Aleluia, Jesus. E veja você, e ele vai dizendo a verdade para o rei Agripa. E ele vai dizendo, olha, eu estava dizendo essa verdade para os judeus, mas eles não creram em mim, eles não acreditaram na minha palavra, eles zombaram daquilo que eu estava trazendo, da mensagem de Deus, e estão zombando de mim até agora, e agora me algemaram, me acorrentaram e me trouxeram diante de vós, por causa de um Cristo que veio para ser meu Salvador, um Cristo que veio para ser meu libertador, um Cristo que veio para ressuscitar e vir buscar a sua igreja e levar para a glória do Pai. Aleluia, Jesus. Esse é o Cristo que eu prego. Eu não vejo mal nenhum em pregar essa verdade, esse Cristo crucificado e ressuscitado. Aleluia. E também o rei Agripa não via mal nenhum nessa história dele, nessa realidade dele. E veja você, mas os judeus, agora e como dantes, tentaram de várias formas fazer com que o rei o acusasse e o condenasse à prisão eterna ou alguma outra forma de tortura e até a morte. Você sabe que no fritar dos ovos, você sabe quem foi que matou, que crucificou Jesus? Quem crucificou Jesus foram os próprios judeus. Os próprios judeus crucificaram Jesus. Jesus estava lá, perto de Pôncio Pilatos, e um grupo de pessoas gritavam, olha, liberte a Barrabás e crucifica Jesus Cristo, mas o outro grupo gritava de cá, não, crucifica a Barrabás e liberta Jesus Cristo. E o grupo que gritava para crucificar Jesus eram os próprios judeus. Aleluia, Senhor. Era o próprio povo de Deus. Sabe? Você pode olhar que as destruições que vêm sobre as igrejas, elas não são proporcionadas por católicos, por espíritas, macumbeiros. Geralmente elas ocorrem pelos próprios de dentro da igreja de Cristo. Você pode olhar para você ver. A igreja toda que surge dentro da igreja é dos próprios de dentro da igreja. Aleluia, Jesus. Agora estavam aqui os judeus querendo que o rei Agripa trancafiasse a Paulo. E ele dizia, eu estou acostumado com cadeias, eu estou acostumado com prisões. Aleluia, Senhor. Você está entendendo? Então Paulo, ele foi levantado por Deus, para ser cheio do poder e da unção de Deus, para ter experiências aqui nessa terra e saber suportar tudo e todas as circunstâncias da vida. É por isso que ele diz assim, quem poderá me afastar do amor de Deus, a altura, a profundidade, a largueza, os anjos, a mentira,
a macumba, a feitiçaria, quem poderá me afastar do amor de Deus? A ingratidão, a traição, o amor, o desamor, quem? Nada poderá me afastar do amor de Deus. Nada. E agora ele estava lhe dizendo a verdade para o rei Agripa. E quando a verdade é dita, meu irmão, você pode ter certeza, a pessoa fica olhando. A pessoa fica olhando. Eu tenho comigo que quando Jesus estava lá no deserto falando da Bíblia para Satanás, Satanás ficou olhando para Jesus, compenetrado os olhos de Jesus, apesar da malvadeza dele, do coração duro dele, da natureza dele. E veja você que tem coisas que Jesus falou aqui que deixou o coração de pessoas virado. Tem coisas que o profeta de Deus falou aqui na terra, os profetas de Deus falaram que perturbou os judeus, perturbou o mundo evangélico, o mundo de Deus. Muitos enforcaram os profetas de Deus. Muitos jogaram em fornalha de fogo os profetas de Deus. Muitos jogaram em jaulas de leões os profetas de Deus, por eles falarem a verdade. Aleluia, Jesus. Muitos apedrejaram aos profetas de Deus por eles dizerem a verdade de Deus, como foi Estevão lá em praça pública, apedrejado até a morte. A árvore que dá fruta, ela é apedrejada, ela é destruída, ela é arrancada até pela raiz. Mas a Bíblia fala que Deus guarda os seus ungidos. Deus protege os seus ungidos, Deus protege aqueles que são dele. E veja você que Jesus, Paulo fala da vinda de Jesus, Paulo fala para o rei Agripa acerca da morte de Jesus, acerca da natureza de Jesus. E o rei Agripa começa a abrir o coração para aquela palavra. O rei Agripa começa a prestar atenção na palavra de Paulo, cheia do poder e da unção de Deus. Aí de repente, minha irmã, ele cai em si e fala assim: poxa, Paulo, por pouco tu me persuades a crer nisso. Aleluia, Jesus. Digo de louvor ao Senhor nosso Deus. A palavra, Paulo fala que a palavra pregada sem unção, sem poder de Deus, ela nada pode fluir na vida das pessoas, mas a palavra de Deus que é carregada com unção, com poder e com amor de Deus, ela surte grandes efeitos no ouvido daqueles que ouvem a ela. Ela surte grandes efeitos no coração daqueles que recebem a palavra de Deus. E Deus transforma as pessoas pela força do seu poder, pela força da sua unção, pela força do seu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E Paulo era cheio do Espírito de Deus. Poxa, Paulo, por pouco tu me persuades a crer nessa história. E o outro do lado mandou, Paulo quietar. Aquieta aí, rapaz, você está falando coisa demais para o rei. Aleluia, Jesus. Você sabia que quando Deus está falando a verdade com você, geralmente alguém perturba você do lado? Geralmente alguém conversa com você do lado, para que você não ouça a palavra de Deus, a verdade de Deus para você, a palavra que liberta e torna você nova criatura em Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. A palavra que liberta, conforme diz João 8,32, conhecereis a verdade te libertará. Você não é culpada do erro seu, não. Você não é culpada do pecado seu, não. O culpado é o diabo que vem dar o seu ouvido para você não ouvir a verdade de Deus, quando ela é lançada sobre você e para você. Aí tapando o seu ouvido, você fica sem entendimento. E tapando o seu ouvido e você ficando sem entendimento, você também não vai ter sensibilidade às coisas de Deus. Você não vai ser sensível às coisas de Deus, porque a sensibilidade, ela não vem da carne, mas ela vem da alma, ela vem do interior, ela vem do coração. Só pode ter sensibilidade ao mundo espiritual ou no mundo espiritual a pessoa que deixa a semente cair no seu coração e brotar, germinar,
florescer e frutificar e dar frutos de Deus na vida dela e para outras pessoas a quem Deus a encaminhar. Aleluia, Jesus. Você está entendendo, irmã de Deus? Conhecereis a verdade te libertará. Ou seja, a verdade de Deus vai te tirar da sua angústia, da sua tristeza, da tristeza das coisas do mundo, e vai te colocar em alto retiro, porque você conheceu a verdade de Deus, e para você tanto faz, em todo momento, em toda circunstância, você vai ser a mesma. Você vai ser a mesma pessoa, porque você conheceu a verdade chamada Jesus Cristo na sua vida. Aleluia, Senhor. E quem conhece Jesus, conhece a misericórdia de Deus. Quem conhece Jesus, conhece o amor de Deus. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Porque Jesus mesmo fala de si e do seu Pai. Eu e o Pai somos um só. Aleluia, Jesus. Eu só posso conhecer a Deus de Israel se eu aprender a conhecer Jesus. Eu só posso conhecer a Jesus se eu ouvir falar dele e guardar o falado dele dentro de mim. O rei Agripa estava tendo a grande oportunidade de conhecer Jesus. E Paulo foi preparado para poder fazer as pessoas entender de Deus, conhecer a Deus e conhecer Jesus e conhecer o reino de Deus. Paulo foi preparado para isso. Os ungidos de Deus, os servos de Deus, são preparados para poder ir pregar as boas novas a quem Deus mandar e converter o coração delas a Jesus Cristo. Quantas pessoas você converteu para Deus essa semana, nesse feriado? Quantas pessoas você converteu para Deus no carnaval agora? Aleluia. O diabo veio para matar as pessoas no carnaval, mas Deus aposta nos filhos dele. Deus aposta nos filhos dele. Você é filha de Deus. Paulo era filho de Deus. Você é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E Deus nos ama do fundo do coração dele. Aleluia, Jesus. Deus só quer que eu me achegue mais a ele. Ele diz assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Eu só posso me achegar a Deus se eu me achegar ao Filho, que é Jesus Cristo. Eu só posso entender de Deus se eu entender Jesus Cristo. Eu só posso entender de Deus se eu entender da cruz. Este homem, rei Agripa, agora, estava Paulo diante dele, dizendo: olha, rei, pouco me importa essas cadeias que me acontecem no momento, e as outras também. Pouco me importa essas correntes que me amarraram para trazer diante de ti. E o rei Agripa diz: por pouco tu me persuades a crer nesse Jesus. Sabe o que o rei Agripa estava dizendo? Paulo, eu creio. Ele fala: eu creio. Eu creio no Deus de Moisés, no Deus de Moisés que escreveu o Pentateuco, ou seja, os 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio foram escritos por Moisés, o Pentateuco. E veja você, o rei Agripa cria, ele acreditava naqueles livros, mas nas boas novas que Paulo trazia para ele estava meio assombrado com ela. Mas por pouco ele aceitou aquelas boas novas de Paulo, trazidas por Jesus até os nossos corações, até a toda a humanidade. E veja você, por pouco tu me persuades a crer nisso. Ele quis dizer: não, Paulo, o Pentateuco de Moisés me basta. Eu já conheço os Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Está bom demais para mim. Eu não preciso mais de escrituras, nada. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, muitos estão hoje, no dia de hoje, como o rei Agripa. Você vai falar de Deus para ele: não, pastor, está bom demais. Não me força a vir na igreja.